Olá, sou Douglas Machado, cientista social, antropólogo físico e forense e outras coisas a mais. Bem, muita gente tem dúvidas sobre se existe ou não existe um criminoso ou uma pessoa que nasça mal, que nasça com o gênio da maldade. Bem, há dois conceitos, e esses conceitos não são novos, apesar das diferentes etapas da história. Muda de nome, mas continuam tentando buscar a mesma coisa desde o século XIX. A ideia de um criminoso nato ou um criminoso caracteriológico, ou seja, de características físicas que se possam identificar um criminoso. São pseudociências e racistas, porque foram criadas justamente num contexto racial para estereotipar determinados cruzamentos e determinados aspectos físicos de pessoas não brancas como possíveis criminosos. E temos aí Lombroso também, a escola francesa também, que buscava um criminoso moral e Lombroso um criminoso físico. E aí vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial temos a Alemanha lá do bigodinho. E muitas das ciências ainda, e outras áreas que não são ciências, são disciplinas, como a psicologia, por exemplo, ela pega carona na Alemanha do bigodinho, porque tinha muito a ver com o aspecto evolucionista social, ou seja, essa ideia de que a raça humana evoluía e chegava no ápice da evolução, por exemplo, como um estereótipo ariano. E foi muito bem acatado pela Alemanha nessa época, do Terceiro Reich. E após muitos debates, para evitar confusão, o segundo ministro de Educação do Reich deu o título de ciência para a psicologia, sendo que ela não era uma parte da pedagogia e da filosofia do conhecimento. Então ela ajudava a fazer a seleção desses soldados aptos e não aptos. Quem entrava como aptos? Claro, pessoas brancas, determinado estereótipo de corpo e tal, e tal, e tal. Quem eram rechaçados? Pessoas com deficiência, pessoas com certas características, etc. Até alguns anos atrás, não sei se deve existir ainda, seleção de RH, aonde muitos desses profissionais são orientados a não deixar passar homossexuais. Não porque eles conseguem adivinhar mentes, mas porque eles, de certa forma, pegam de outras áreas determinadas ferramentas e acabam usando para um fim não tão bom, nesse caso. Temos a psicologia social, que ela surgiu somente por causa de um buraco feito na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, a famosa Escola de Chicago, aonde a sociologia e a antropologia, por muito tempo lutando por um campo de conhecimento, por esse campo de poder, foi rechaçado historicamente. Por quê? Porque tocava justamente nas feridas, nessas contradições. E muitos dos governos e muitas das sociedades não queriam que apontássemos essas feridas, apontássemos essas contradições. E aí tem o conceito que agora, né, sociopata e psicopata, que agora eu acho que é transtorno de personalidade. Primeiro, estudos genéticos sobre a violência são contraditórios, não tem um aval científico. Segundo, sobre o tamanho do cérebro, amígdala e outras características, também, se formos comparar com outras situações, cai em contradição e também não se sustentam já há muito tempo. E temos esse vendaval de ressurgimento desses conceitos, não porque são científicos, mas porque são morais, são estereótipos que acabam surgindo durante o tempo, principalmente em grandes crises sociais, para explicar determinados fenômenos, como a criminalidade. E aí, quando nós não entendemos, seria a mesma coisa que acusar Deus ou o diabo para determinados atos humanos. E não é bem assim. Então, quando a gente analisa dentro das ciências sociais sobre a ideia do criminoso, na verdade, a gente não tem uma prova real e concreta de que se nasça com uma condição patológica para a violência. Porque entra em contradição com vários fatores, várias amostras, e isso se derruba por si mesmo. Mas a psicologia e a psiquiatria ganham campo nesse sentido por causa desse estereótipo social ainda, desse preconceito enraizado de uma pseudociência que é aceita dentro dessas relações de conflitos, e até mesmo cientistas sociais acabam caindo nesse discurso ou nessa ideia de explicar a criminalidade, de explicar delitos baseados nas condições biológicas ou caracteriológicas propagados pela psicologia e pela psiquiatria. Ah, mas tem no manual de não sei o quê. Estão equivocados. Assim, por exemplo, como estavam equivocados sobre a questão da homossexualidade, antes da década de 90,
quando retiraram dos livros de psiquiatria. E não está imune. Isso que é ciência, não se está imune de contestar esses fenômenos, principalmente quando contestamos baseado em ciência. As ciências sociais são ciências. Dentro das humanidades, elas são ciências. Coisa que a psicologia não é, principalmente com esses conceitos aberrantes.